A paz do Senhor, boa noite a todos. Queridos, livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz assim: Mas os céus e a terra de agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Irmãos, a gente pode até pensar e achar que a nossa maior luta que nós travamos é contra o inimigo das nossas almas, o diabo. Não, querido, mas a nossa maior luta que nós travamos, e nós temos dois inimigos muito perigosos, que a gente lida com eles todos os dias de uma forma natural, e às vezes a gente está envolvido com eles, se deixando levar pelas suas tendências, por assim dizer, e a gente não se dá conta disso. Quem são esses dois inimigos, pastor? Primeiro, o pecado, e depois, o nosso eu, o nosso orgulho, nosso ego, os nossos desejos, as nossas vontades. O nosso homem natural, que a todo tempo quer subjugar o homem espiritual, levando-nos a fazer aquilo que nos satisfaz, que apraz o nosso desejo carnal. E nós, como servos do Senhor, quando a gente é levado por essa indução, e a gente cede à tentação, a Bíblia diz que quando a gente ser tentado não é pecado. Mas quando você cede à tentação, você acaba sendo vencido pelo pecado. E quando você é vencido pelo pecado, o pecado ele gera o quê? A morte. E aqui a Bíblia não fala de uma morte física, não, mas de uma morte espiritual. Quantas pessoas estão desviadas hoje do Evangelho porque cometeram um pecado, e já não creem mais na misericórdia e no perdão de Deus e se entregaram, se renderam? O que aconteceu com essa pessoa? Ela morreu espiritualmente. Com as pessoas que eram usadíssimas, irmão, por Deus, pessoas que tinham uma intimidade com Deus assim, fora do comum, e hoje estão andando por aí, mortas espiritualmente, e não conseguem encontrar dentro de si forças para se aproximar de Jesus, para que Jesus ressuscite a mesma, para que ela volte a dar fruto para a casa de Deus. Então os nossos dois maiores inimigos são o pecado e o nosso eu, o nosso ego. E uma outra coisa que eu quero dizer dentro desse contexto, para a gente entrar no texto que eu acabei de ler, que quando nós somos vencidos pelo nosso eu e pelo pecado, a gente fica à mercê do mundo. A gente fica à mercê do mundo. E as pessoas, quando estão desviadas, elas vão logo se arrolar com o pecado, vão se aprofundar cada vez mais e acabam se esquecendo das promessas de Deus e do juízo que está por vir sobre esta terra. Irmãos, o mundo, a terra, a gente vai ver que tem lugares paradisíacos, lugares belos, criados pelo arquiteto mor, que é o Senhor. O jardineiro da terra, irmão, ele é grande, ele é poderoso. É ele que cuida das matas, dos mares, das florestas. É ele que cuida, que poda, que manda água ao seu tempo. Ele manda o calor ao seu tempo na medida certa, para que as matas não venham se secar e nem venham ficar muito úmidas, assim acabando morrendo, sufocados pela água. Enfim, vamos voltar aqui no texto. Queridos, então a Bíblia diz que a terra e o céu, que agora nós estamos vendo, está sendo entesourado, ou seja, está sendo preparado para o dia do juízo, juntamente com a condenação dos homens ímpios. Quem são os homens ímpios? Você liga a televisão, você vai ver um monte, irmão. Na tua TV você só vê isso, impiedade. O que você vê na TV? Mortandade, é o tal como é que é o novo governo inclusivo, a tal da inclusão social, violência,
né, irmão? Adultério, prostituição, droga, bebedice, guerras, rumores de guerra, corrupção. Isso tudo, irmão, são alguns dos adjetivos que a gente pode dar à impiedade. Algumas práticas da impiedade. Então nós, como crentes, nós temos que fazer diferente, irmão. Nós temos que nos abster dessas coisas e parar de focar nas coisas dessa terra. Porque eu vinha refletindo com o Senhor de lá para cá e eu vejo as pessoas, às vezes eu passo por alguns locais, eu vejo pessoas fazendo edificações, construções, levantando edifícios, prédios, construindo casas, fazendo planos, fazendo projetos. E se o Senhor voltar hoje, irmão? E se o Senhor voltar hoje? O que será dos planos, projetos, das construções que essas pessoas estão edificando? Porque a vinda de Cristo, ela é um fato, irmão. Ela não é uma conversa fiada, ela não é um blá blá blá, não, é um fato. E contra fatos, não há argumentos. Jesus vai voltar. A humanidade acreditando ou não, ele volta. A humanidade acreditando ou não, existe Deus. A humanidade acreditando ou não, existe o diabo. A humanidade acreditando ou não, existe vida eterna. A humanidade acreditando ou não, existe a morte eterna, que é o que está sendo preparado para esta terra, irmão. O mundo está condenado. Jesus disse que o mundo jaz no maligno. Jaz no maligno. E nós temos, e nós temos que nos revestir do poder do alto, buscar discernimento, sabedoria, todo dia matar o leão e o urso que vem contra nós, porque na verdade nós nunca estamos libertos, irmão. Eu aprendi isso com o meu pastor. A libertação é uma coisa que você tem que buscar a cada dia. Você tem que estar na vigilância. O que Jesus falou para os discípulos? Ó, vigia e ora para você não cair em tentação. Eles estavam com Jesus, irmão. Então por que Jesus disse isso para eles? Para eles vigiarem e orarem para não caírem na tentação. Porventura eles não estavam libertos? Então a libertação é uma coisa que você tem que buscar diariamente. Então nunca bata nos peitos dizendo que é invencível. Eu vejo muito crente dizendo isso aí, irmão. O diabo não, eu não volto mais para o mundo, não. O diabo não me derruba mais. Não, eu nunca vou cair, irmão. Os discípulos desviaram quando viu Jesus ser preso, irmão. Os discípulos desviaram quando viram Jesus ser preso. Como eu vou dizer que eu não estou passivo de cair? A minha porção de graça que Deus me enviou para o dia de hoje, ela já está se esvaindo, está acabando. Daqui a pouco vai virar o dia, ele vai me enviar uma nova porção de graça para eu suportar o dia de amanhã. E eu oro a Deus para que Ele me dê força para eu suportar tudo que vai vir sobre mim, para que eu possa chegar ao final do dia de amanhã na mesma posição que eu estou hoje. Que Ele se apresente, que o Espírito Santo se apresente para mim e Ele faça a pergunta que Ele fez para Adão lá no Éden: Adão, onde você está? Porque é que Deus perguntou para Adão onde Adão estava, se Deus sabe de todas as coisas, vê todas as coisas e está em todos os lugares ao mesmo tempo. Por que é que Ele perguntou isso para Adão? Ele queria saber se Adão ia confessar que ele havia pecado. E que ele não estava mais na posição que ele estava no dia anterior. Porque no dia anterior que Deus estava lá, Adão era crente. Quando ele voltou, Adão estava desviado. Você está entendendo o mistério? No dia seguinte que Deus voltou, Adão já estava desviado, irmão. Então é isso que nós temos que tomar cuidado, querido. Não se deixe levar pelas ilusões e pelas coisas que o mundo te propõe e te oferece. Porque não vai ficar pedra sobre pedra, irmão. Não vai ficar pedra sobre pedra. Busque, irmão, a tua vida eterna. Busque juntar tesouro no céu, irmão. Tesouro no céu. Tesouro no céu, aonde a traça e a ferrugem não corrói. De que adianta a gente granjear o mundo todo, irmão, perder a salvação? Assim está o mundo. Assim está o mundo. Pessoas que estão nadando no dinheiro, irmão, não tem mais com o que gastar. Não tem ainda o direito à vida eterna. De que valeu toda a vida dela aqui na terra, que foi uma vida pequena, que a Bíblia diz que é como fosse um assopro, e a eternidade vai passar sofrendo. E não é um sofrimento qualquer, é choro e ranger de dente, é queimando eternamente, gritando, pedindo por socorro, e não há quem venha socorrer, pedindo pela morte, e a morte não vem, porque a morte também vai estar lá sendo queimada no lago de fogo.
Então eu quero deixar para você esta palavra nesta noite, irmão. Não se iluda com as ilusões do mundo, porque o mundo está sendo preparado para ser lançado no lago de fogo. Não se envolva com a impiedade, porque todos aqueles que são ímpios também estão sendo preparados para o lago de fogo. Amém? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.